Olá, eu sou Ana Alcântara e falo da cidade de Congonhas, Minas Gerais. Sou mestranda do programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto, onde desenvolvo a pesquisa intitulada Pós-mineração em Congonhas, o turismo criativo como alternativa para o desenvolvimento sustentável. A pesquisa se vale de consultas documentais e bibliográficas para investigar se o turismo criativo pode ser uma alternativa para o desenvolvimento sustentável de Congonhas no período pós-mineração. Por meio da análise qualitativa dos dados e das entrevistas com moradores e lideranças locais, busca-se levantar, descrever, analisar e encontrar opções para potencializar o reconhecimento patrimonial dos lugares de Congonhas, para que os tomadores de decisões possam desenvolver o turismo criativo como uma atividade produtiva e de diversificação da economia, que aponta para uma reconversão sustentável no período pós-mineração em Congonhas, conhecida como a Cidade dos Profetas e detentora de um sítio reconhecido pela Unesco, com potencialidades compostas por admiráveis acervos artísticos e arquitetônicos, mas que precisam ser melhor aproveitados. Para conferir um caráter diferenciado no território, será analisado o contexto histórico, social da cidade e se discutirá os aportes conceituais que envolvem o turismo e a mineração, dando ênfase no fechamento das minas. Como a vida de uma jazida é finita, é preciso compreender seu plano de fechamento, para que ele não acarrete na redução de postos de trabalho, na circulação de dinheiro, no recebimento de taxas, royalties e outras implicações sobre os setores diretos e indiretos à atividade. Além disso, é importante destacar que Congonhas vive uma dependência econômica da mineração, primeiro do ouro e agora do minério de ferro. Ao longo dos anos, a atividade tem transformado sua paisagem, degradando os ecossistemas e originando uma cultura voltada à extração e ao consumo. Mas, por outro lado, também gera empregos e insumos para a indústria em geral. Tendo em vista que os recursos minerais não se renovam, esses impactos ordenam que se ressignifique o patrimônio de Congonhas, pois a paisagem, o meio ambiente preservado e a valorização dos bens culturais são determinantes para que a qualidade de vida das pessoas do lugar, que precisam ser sujeitos de direito e não objetos do processo. Assim, ao implementar o turismo criativo, é preciso reconhecer e valorizar o patrimônio dos lugares, proporcionando aos visitantes e visitados a oportunidade de desenvolverem o seu potencial criativo, com experiências memoráveis de aprendizagem e interação com a cultura local. Além disso, é importante que a população compreenda que a atividade vai além dos benefícios econômicos. Ela também contempla os benefícios sociais, culturais, ambientais e políticos. Nessa dinâmica, ao construir alternativas viáveis para o pós-mineração, é importante utilizar das novas tecnologias e compreender o turismo criativo como uma das atividades que possa prover a futura ausência da receita oriunda da mineração. Com esse movimento, buscam-se indicadores que sejam capazes de produzir dados e mecanismos de integração e governança para se compreender que a sustentabilidade e a resiliência precisam adentrar não só os centros urbanos, mas os espaços rurais e os territórios minerados. Portanto,
Ao analisar as informações e os dados coletados, serão considerados os fatores, as tendências e as relações do turismo e da mineração, em contextos bem específicos. Será comparada a receita de vinda do turismo, a mão de obra empregada nas duas atividades, os valores arrecadados e as políticas de aplicação dos recursos da CEFEM, também conhecida como royalties. Esse recurso econômico é usado para minimizar os efeitos decorrentes das atividades mineradoras nas localidades afetadas por elas. Ao mostrar a aplicação dirigida aos problemas locais e apresentar contribuições e resultados sobre os significados de Congonhas, entende-se que o turismo criativo pode potencializar o reconhecimento patrimonial dos lugares e pode colaborar na implementação de políticas públicas focadas em valorizar as diversidades culturais, capacitar as pessoas, fortalecer a regionalização e diversificar a economia. Deve-se enfatizar ainda que a temática da exploração minerária reporta uma cultura universalista com duas características. Uma que decorre da própria jazida, que é um bem não renovável e produz interferências no meio ambiente. A outra se refere aos produtos extraídos do minério, que são importantes à humanidade. Por isso, faz-se urgente compreender o patrimônio como categoria de pensamento, como produção e transmissão. Esse exercício contribui para a melhoria da qualidade de vida dos atores envolvidos, colabora com a preservação da identidade do território e caracteriza o patrimônio como instrumento de fomento para outras atividades, que vão além da mineração. Assim, para impulsionar o turismo criativo e interagir com suas diferenças e relações, é necessário ter planejamento, financiamento e gestão compartilhados, pois as políticas públicas, especificamente de patrimônio e turismo, precisam ser compatíveis com os novos desafios e devem se voltar para a organização do espaço geográfico local, tanto físico quanto humano. Além disso, é importante integrar os valores da preservação ao desenvolvimento sustentável e atentar ao novo turista, que é consciente em suas escolhas e procura experiências vinculadas às suas origens e não ao mero espetáculo. No processo de troca entre moradores e visitantes, o turismo criativo não pode ser visto como uma atividade de consumo de espaços e de lugares. Ele precisa ser descoberto como um instrumento de educação, de promoção do diálogo, da valorização da memória afetiva e deve ser pensado para difundir e fomentar novas narrativas sustentáveis. Portanto, é imperativo trabalhar um turismo includente, que promova a atratividade e a competitividade do destino. Diante dessa reflexão, não podemos encerrar esse vídeo com conclusões. Utilizaremos as considerações finais para dizer que precisamos descolonizar o pensamento e enxergar a cidade como um patrimônio presente no cotidiano de cada cidadão. Só assim poderá ser sugerido um modelo de transição justa para o pós-mineração. Por fim, mesmo com um cenário adverso no turismo devido à pandemia do coronavírus, a pesquisa faz uma reflexão positiva para o setor, pois fortalecer a identidade cultural compartilhada em redes de inclusão e de sustentação já é um fator de desenvolvimento sustentável. Assim, espera-se que esta observação seja útil não apenas aos acadêmicos e estudantes da área, mas também aos congonhenses, trabalhadores, empresários e formuladores de políticas públicas, porque faz-se urgente pensar em soluções
que permitam desenvolver o turismo criativo em Congonhas, como uma alternativa para buscar um futuro cada vez mais próspero e sustentável. Convidamos vocês para também fazer parte do mestrado em Turismo e Patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto, para que juntos possamos somar esforços em prol da preservação do nosso patrimônio e da valorização do turismo. Muito obrigada!